Fala turma do curso, que é o Alisson Pavilac, seja muito bem-vindo a mais uma criação de arte no Photoshop. Dessa vez eu vou fazer uma criação de uma arte para barzinho, simulando como se fosse um dia de jogo, um happy hour. Mas você pode colocar ali também algum evento, algum show, enfim, qualquer coisa que vá ocorrer ali dentro de um ambiente de barzinho, lanchonete, restaurante, enfim, você consegue adaptar. Todas essas técnicas que você viu aqui no curso, você consegue adaptar, seja qual for a sua necessidade. Eu já tenho aqui várias imagens que vão nos ajudar a criação desse efeito. Eu vou colocar aqui como se fosse um jogo entre Corinthians e Flamengo, aqui por exemplo, num barzinho Loft Bar, que eu até separei aqui um logotipo para a gente utilizar durante a nossa arte. E aqui eu também vou colocar algumas cervejas para ilustrar esse happy hour lá, que no caso o ambiente do bar, né? Inclusive a textura aqui de uma cerveja que eu vou fazer utilizando com a textura do campinho. Tranquilo? Bora lá então para a criação no Photoshop. Vou criar o meu novo documento, arquivo personalizado 1080 por 1080, quadradinho, 72 de resolução, modo de cores RGB. Posso criar meu documento. Vamos começar então preparando o fundo do nosso banner. Eu vou voltar aqui para minha pasta, né? Selecionar a textura da cerveja, selecionei duas, eu gostei mais dessa. Clicar, arrastar no Photoshop, soltar. Eu vou disponibilizar as duas, você que escolhe também a qual você preferir aí para executar durante a aula. E o que eu sempre recomendo vocês fazerem aqui durante a aula, criar as artes com essas imagens que eu disponibilizo aqui, porém depois que você pegar a técnica, pegue suas próprias imagens e vá praticando também, que você consegue evoluir muito mais desta forma. Então aumenta do tamanho que você achar, julgar necessário, confirma na barra de propriedades e eu já vou selecionar o campinho também para a gente adicionar lá. Então clicando no campinho, arrastando aqui no Photoshop, soltando no meu documento e vou posicionar aqui mais para cima. Até aumentar um pouquinho o tamanho dele aqui, deixar bem centralizado e dar um Enter. Aqui essa interseção, essa ligação entre o campinho e a parte de baixo, ou tipo, por exemplo, uma foto aqui também de uma banda, enfim, de um grupo que vai se apresentar naquele barzinho, música ao vivo, ou um stand-up, enfim, alguma coisa que vai acontecer naquele local. Você pode fazer essa transição dessa imagem de cima com a imagem de baixo, com a textura da imagem de baixo, de várias maneiras. Uma delas é você colocar, por exemplo, a máscara de camada, pegar a ferramenta pincel, clica o botão direito do mouse, seleciona, pode ser esse terceiro aqui, mais comum mesmo do Photoshop, aumenta bastante o tamanho dele. Simplesmente vem aqui com a cor preta e passa. Essa daqui é uma das maneiras que você já pode fazer a ligação de uma parte da parte de cima, né, de uma imagem com a outra, com máscara de camada, é muito fácil. Outra que eu gosto muito também é fazer uma ligação, algum corte um pouquinho mais inclinado, assim, que eu acho que fica maneiro também com a máscara de camada. Você já pode deixar ativa a máscara de camada. Selecione qualquer ferramenta de seleção, pode ser a laço poligonal, por exemplo. Vem aqui embaixo e faz mais ou menos um ângulo aqui, ó, fechar aqui pela parte de baixo. Pega a ferramenta lata de tinta com a cor preta e clica, estando com a máscara de camada ativa. Ctrl D para tirar a seleção. Beleza, isso daqui também fica maneiro. E daqui embaixo você pode colocar talvez um traçado também, que vai ficar legal. E esse traçado você pode fazer como? Seleciona, por exemplo, a ferramenta caneta. Cria uma nova camada, vou arrastar para debaixo da imagem do campinho. Vou até mudar aqui a cor, já que eu quero deixar branco. Mudando lá na barra de propriedades. Dou um clique aqui, outro clique lá na ponta. Pressionando o Ctrl, eu clico nesse segundo nozinho e posiciono exatamente o alinhamento dos dois aqui e fecho lá por cima, ó, tranquilamente. Beleza, ó, aqui inclusive não está bem certinho. Eu acho que a parte de cima está mais grossinha que a parte de baixo. Então pressionar Ctrl, clicar apenas nesse nozinho e aumentar ele aqui. Aí, agora sim. Você pode deixar com um traçado assim também, ó. Fica maneiro. Outra coisa que eu julgo necessário, você dar um desfoque nas texturas de plano de fundo para que as informações que se coloquem na parte da frente fiquem mais realçadas, tenham maior legibilidade. E aqui você faz o posicionamento que você achar necessário também, ó, por exemplo, o campinho. Se você quiser modificar apenas o campinho, você vem aqui, clica nessa correntezinha que está linkando a imagem com a máscara de camada e você vai desvincular. Fazendo isso,
Agora você está com a imagem apenas selecionada, você vai mover apenas a imagem, olha só. E não a máscara de camada. E agora se quiser mover apenas a máscara de camada, você pode também de maneira individual. Se você quiser mexer as duas juntas, você deixa linkado esse cadeadozinho aqui. Eu quero arrastar um pouco mais para cima apenas, inclusive apenas a máscara de camada. Porque eu acho que ele está ocupando muito espaço. E a gente vai ter pouca informação aqui, espaço para colocar as informações aqui embaixo. Então arrastar tudo para cima aqui, ó, deixar um pouquinho mais para cima. Que já tá maneiro. Outra coisa, outro efeito bacana que eu falei de dar um desfoque, você pode selecionar aqui a miniatura da imagem, vem em filtro, desfoque gaussiano e coloca uma quantidade que você julgar necessário. Vou colocar aqui 3, 4, apenas um desfoquezinho de leve, para não tirar muita informação também da parte de trás. Como a gente inseriu imagens dentro de um novo documento no Photoshop, ele já veio dentro de um objeto inteligente, olha só. Está ilustrado por esse ícone. Então, qualquer filtro que a gente aplique nele, ficará editável aqui embaixo. Isso é muito interessante, que você pode desabilitar ou vir aqui, dar 2 cliques e colocar, alterar, né? Se você achar necessário, colocar mais ou menos daquele filtro. Vai fazer a mesma coisa aqui embaixo, na textura da cerveja. Inclusive vou baixar um pouquinho ela para que apareça um pouquinho mais essas bolinhas que estão bonitas. Baixei ela um pouquinho aqui, filtro, desfoque gaussiano, ou utilizar o mesmo, ó, já que quando sempre você utilizar algum filtro, vai ficar o último filtro que você utilizou aqui em cima. Então você pode dar um Ctrl Alt F ou vir aqui em filtro e já vai aplicar o filtro de desfoque gaussiano em 3 que a gente fez a mesma aplicação na parte de cima. Dá um OK. Olha só, a gente já tem aqui um fundo bem legal para nossa arte, onde a gente já pode a gente separou, né? Já aqui colocar, por exemplo, as informações do jogo, Corinthians e Flamengo, ou seja, enfim, o jogo que foi acontecer naquela data. E aqui embaixo colocar as ilustrações, aqui eu vou colocar, por exemplo, as cervejas, colocar o dia de jogo para chamar bastante atenção, um horário que vai começar, por exemplo, aquele esquenta, ou o arroba do Instagram daquele barzinho, uma hashtag, enfim, que faça menção àquele evento. Então vamos começar, vou colocar o logotipo do bar, que já está em PNG. Vou arrastar e soltar aqui, ó, Loft Bar, vai ser esse o nosso bar fictício aqui para nossa arte. Vou arrastar lá para cima de todas as outras camadas, dar 2 cliques e eu vou colocar aqui uma sobreposição branca, para que ele fique mais visível lá na parte de cima. Maneiro? Aqui também ao centro eu vou colocar um X para dar o versus ali, né? Corinthians contra Flamengo. Então clicar aqui e vou digitar X. Porém não nessa fonte. Deixa eu encontrar alguma outra aqui. Pode ser essa daqui que eu estou utilizando, ó, a Barranschrift. Isso, não sei exatamente qual que é o nome da fonte. Você está lendo aqui, é mais fácil de se encontrar ela lendo do que eu falando. Selecionar aqui a cor exata, né? Pode ser a branca mesmo, ou colocar um modo de mesclagem, ó, se você julgar necessário, vai ficar maneiro. Por exemplo, talvez um sobrepor, acho que fica legal, ó, ficou legal porque ele se mesclou com o fundo lá do campo, ficou maneiro. E se você quiser colocar, por exemplo, ela limitado no fundo aqui do campo e não passando para a textura da cerveja, vou jogar logo aqui em cima da camada, ó, o X logo em cima da camada do campo. E pressionando o Alt, eu venho na interseção das duas e clico para colocar dentro de uma máscara de corte. Ele vai ficar inserido, ó. Fica maneiro. De um lado eu vou colocar o escudo do Corinthians e do outro do Flamengo aqui. Então vou abrir o do Corinthians, abrir com a Adobe Photoshop. Olha só, aqui está com fundo preto. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a ferramenta borracha mágica. Se eu der um clique aqui, ele vai eliminar o fundo preto. Porém, ele não estava marcado a camada adjacente. Ou seja, se você desativar a camada, a opção adjacente na barra de propriedades da ferramenta borracha, se eu clicar aqui em preto, ele vai pegar tudo que é preto e excluir. Se eu colocar a adjacente, ele vai pegar tudo que é preto apenas nessa região que eu cliquei. Então aqui o centro, como ele não estava linkando, ele não vai excluir, ó. Então dessa forma tá ok. Só que claro, aqui dentro também tem que excluir no logotipo. E agora seleciona lá a ferramenta letreiro retangular, seleciona todo o escudo do time, vem aqui, dá um Ctrl C, né, para copiar, vem aqui Ctrl V para colar.
tecla V para selecionar rapidamente a ferramenta mover e posiciona lá em cima. Eu vou fazer até um efeito aqui, eu colocar, por exemplo, um escudo mais transparente lá no fundo e o escudo real mesmo aqui na frente. Então posso fazer isso daqui. Também vou colocar tudo dentro de uma máscara de corte. Ó. Pressiono o Alt, venho na interseção das duas camadas, coloco dentro de uma máscara de corte. Coloco aqui algum estilo de modo de mesclagem, talvez o luminosidade ou o cor. Luminosidade ficou bom. Ó. E vou reduzir bastante a opacidade dele para ficar bem fraquinho lá no fundo. Acho que aqui um 15 vai ficar maneiro no escudo do Corinthians. Ficou maneiro. Vou dar mais um Ctrl J aqui então, só que agora eu vou tirar essa luminosidade, deixar ele normal, aumentar a opacidade para 100%, Ctrl T e vou diminuir agora para deixar o escudo correto aqui no canto. Acho que não precisa ser tão grandão, não. Aqui assim mais ou menos já está maneiro. Vou fazer agora a mesma coisa com o do Flamengo. Clicar com o botão direito do mouse, abrir com Adobe Photoshop, ok. Vir aqui na ferramenta borracha mágica, a opção adjacente ativada, vem aqui onde é branco e excluo. Posso dar um Ctrl A para selecionar toda a área da camada aqui e um Ctrl C para copiar. Volto aqui e vou fazer o mesmo esquema. Ó. Ctrl V para colar, Ctrl T para aparecer os nozinhos de redimensionamento e vou deixar aquele escudo maiorzão lá no fundo, apenas para dar um destaque. Colocar o mesmo modo de mesclagem lá, de luminosidade nesse caso. Diminuir bastante também a opacidade, né, para ficar apenas um detalhezinho. Só que vejo que no do Flamengo, 15 parece que ficou pouco, tá quase nem aparecendo, então vou deixar um pouquinho mais do que no do Corinthians. Aí, também colocar dentro de uma máscara de corte, pressionar Alt, clicar aqui embaixo, que todas essas camadas estão jogando dentro da camada do campo, delimitando pela camada do campo. E agora dar um Ctrl J novamente aqui no escudo do Flamengo, aumentar para 100%, tirar o modo de mesclagem, Ctrl T e vou diminuir ele aqui, pegar mais ou menos o tamanho do escudo do Corinthians, né? E joga aqui pro lado para colocar o escudo do Flamengo. Acho que esse que está aqui atrás eu posso deixar um pouco maior, né? Posso deixar assim por cima, tranquilo, ou se quiser deixar ele também dentro da máscara de corte, deixa. Eu vou deixar por cima que eu acho que tá maneiro. E aqui embaixo a gente vai fazer o preparo, a chamada do tipo dia de jogo. Colocar também as cervejas aqui embaixo. Começando aqui pela Heineken. Clicar com o botão direito do mouse, abrir com o Adobe Photoshop. Vou fazer o mesmo esquema para deletar esse fundo branco. Também ferramenta borracha mágica. Também deixar adjacente e vir lá. Um clique apenas, Ctrl A, Ctrl C para copiar. Ctrl V para colar. Ctrl T para aparecer os nozinhos de redimensionamento, Alt e diminuo proporcionalmente aqui o tamanho da cerveja. Essa daqui eu vou deixar um pouco maior, inclinadinha assim, ó. Não tem por que deixar tudo retinho também. Pode aí dar umas quebradas aí na sua arte, deixar ela mais à vontade, digamos assim. Depois a gente corrige bem certinho após a gente colocar as outras duas latinhas aqui no canto. Vamos começar aqui pela Budweiser. Clicar no botão direito do mouse, abrir com o Adobe Photoshop. Aqui, se eu clicar simplesmente com essa borracha mágica, esse fundo aqui ó, na área que tá branca, eu acho que ele vai confundir. Vamos testar. Ó, dito e feito. Até aqui na parte de cima, onde tem uma partezinha do lacre aqui também, ele vai acabar deletando, porque é branco, né? Ele vai entender que é branco. Então aqui a gente pode apagar de diversas outras formas. Eu vou, por exemplo, utilizar também outra ferramenta borracha aqui para mostrar, a borracha de plano de fundo, apenas para mostrar variações de como que você pode executar esse efeito. Mas vamos ver aqui, ó, com a ferramenta varinha mágica, que também, ó, ela já pega um pouco menos, mas aqui também vai acabar pegando uma parte de cima que não é legal. Vamos fazer com a ferramenta borracha de plano de fundo, apenas para testar aqui e mostrar outras opções de recorte. Colocar, por exemplo, um ajuste de cor sólida no fundo, qualquer cor aqui, só para que a gente tenha uma perspectiva real de como que está apagando aqui a nossa imagem. Ó, então se a gente der um clique na parte branca de plano de fundo e for apagando, veja que ele vai apagando gradativamente tudo que é branca, porque inclusive a gente vai deixar aqui, ó, adjacente ativado, que ele não vai pegar a parte que é do centro. Só que veja que aqui a gente está com uma tolerância de 13%. Então, quanto maior a tolerância,
mais forte ele vai entrar e apagar. Veja só. Eu acho que aqui, até no canto, é interessante. Nesses cantinhos é interessante que a gente utilize uma porcentagem alta, que ele vai excluir bem. Inclusive aquelas gotículas ali, ó, ficarão com um recorte meio transparente, vai ficar perfeito. Porém aqui nesses cantinhos que ele já tem uma tendência mais branca, a gente diminui daí a tolerância. E eu estou selecionando aqui ó, a segunda opção, a amostra uma vez, ou seja, naquela cor que você clicou, o Photoshop vai entender que é para apagar. Então a gente clicou no branco e vai arrastando, ele vai entendendo que tudo que é branco é para excluir. Só que veja que desse lado já não está funcionando tão bem, ó, ele acaba apagando um pouquinho até a parte da latinha aqui. Então a gente pode diminuir um pouco a tolerância. Ó, já ficou melhor. Então primeiro fazemos as laterais aqui. Legal? E agora a gente vai para o que é mais crítico, que são as partes aqui de cima e de baixo. Que eles acabaram excluindo, né, com a ferramenta da borracha mágica. Ali, ó, acabou excluindo novamente. Então a gente vai tirar um pouco mais aqui da tolerância, deixar ele mais suave, com menos tolerância. Ó, com 11 foi, passou tranquilo aqui na parte de baixo. E agora você pode aumentar um pouquinho mais para concluir esses outros cantinhos aqui, entendeu? Vamos ver lá na parte de cima. Ó, 19 tá muito, então vou deixar menos porcentagem pra gente tentar manter aquele lá na parte de cima. É, ó, o que deu. E você pode simplesmente pegar a borracha normal mesmo, vir aqui e apagar aqueles cantinhos a mais que ficou. Apenas mostrando outras alternativas, outras formas que você pode apagar fundos, né? Principalmente esse daqui não era um fundo difícil, porém tinha essas gotículas, esses detalhezinhos da garrafa, da latinha, que é interessante a gente preservar, né? Então dessa forma você consegue fazer de uma maneira até relativamente rápida, um recorte que fica muito bom. E por que ele está vermelho aqui no fundo? Porque a gente colocou um ajuste de cor vermelha, apenas para identificar onde estava certo ou errado o nosso recorte. Agora você seleciona aqui a ferramenta letreiro retangular, seleciona a latinha, dá um Ctrl C, volta aqui e um Ctrl V para colar. Ó, ficou bem recortado, inclusive com os detalhezinhos das gotículas aqui da latinha. Vou diminuir bem o tamanho dela, vou colocar até na camada de baixo aqui da garrafa. E vou fazer o mesmo recorte e colocar na outra latinha aqui. Então selecionando na Brahma, abrir com Adobe Photoshop, dá um OK. E aqui está um pouco mais fácil, porque essa latinha já é bem contrastada com o fundo. Então vou selecionar direto a ferramenta Borracha Mágica, clicar aqui no fundo e eu já tenho lá recortado, ó, tranquilão. Aqui a tolerância da borracha mágica é a mesma coisa com a tolerância que a gente utilizou na borracha de plano de fundo. Posso dar um Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C, volto aqui no meu documento e Ctrl V para colar a outra latinha. Vou arrastar agora para cima de todas as outras cervejas. Ctrl T. Vou jogar um pouquinho mais para cima aqui, ó, rotacionar talvez um pouco a latinha. E dar um Enter. Ó, como mencionei que não precisa ficar totalmente alinhadinho ali, né? Ah, um efeito de sombra bem maneiro. Como uma está sobreposta na outra, se a gente colocar um efeito de sombra entre elas vai ficar mais real também. Vai parecer que elas estão no mesmo ambiente. Então um efeito de sombra para que ele fique exatamente aqui nessa garrafa, por exemplo, se eu posso vir aqui, dar 2 cliques na latinha da Brahma Extra aqui, colocar uma sombra projetada, por exemplo, na cor preta. Colocar uma distância, modificar o ângulo aqui, por exemplo, aumentar o tamanho até. E tirar a opacidade. Eu posso fazer isso, que vai ficar ali uma sombra, né? Deixa eu até ampliar um pouco o zoom aqui para vocês verificarem. Eu posso até fazer isso que vai ficar uma sombra. Porém, ó, veja, até aqui onde não tem contato, também vai aparecer a sombra. Isso não é legal. Então é legal que a sombra afete apenas o objeto que está próximo, que no caso é a garrafa. Então eu não vou fazer dessa forma. Vou cancelar aqui. Eu vou dar um Ctrl J. Eu vou ter 2 latinhas que eu dupliquei, né? Na latinha de baixo, tecla V para selecionar a ferramenta mover rapidamente. Eu vou trazer aqui para baixo. E como na camada de baixo a gente tem a garrafa, eu vou colocar essa latinha dentro de uma máscara de corte na garrafa. Olha só. Então se agora eu der 2 cliques nessa latinha de baixo, colocar uma sobreposição de cor preta,
Dá um OK, você veja que eu já tenho a sombra só na garrafa. E agora eu posso vir lá em filtro, desfoque gaussiano e aumentar o raio aqui para ter esse sombreamento apenas na região ali da garrafa. Maneiro? Olha só. Dá um OK, se precisar deixar um pouco mais transparente também essa sombra, você vem lá e diminui aqui a opacidade. E vai fazer a mesma coisa com a latinha da Budweiser. Você vai pegar aqui a garrafa da Heineken, dá um Ctrl J, pega a camada de baixo, coloca numa máscara de corte, tecla V, arrasta para baixo. Você pode inclusive pegar esse mesmo FX, que é o estilo de camada preto, pressionar Alt, clica e arrasta aqui para duplicar. Filtro, desfoque gaussiano e tá lá aplicado mais um. Só tirar a opacidade, que ele ficou um efeitinho a mais. Ele vai dar uma integração melhor aqui para as cervejas. Agora o letreiro, né? Qual fonte que eu vou utilizar? Eu estava utilizando uma fonte em off que eu estava gostando bastante, que é essa daqui, ó. Selecionar a ferramenta texto. A fonte era Nordams. Já criei uma nova camada, não? Então vou clicar e digitar dia de jogo. No caso é o título aqui do meu post. Apenas o dia D que eu vou deixar aqui em tamanhos diferentes. Dia D, uma nova camada ou simplesmente clico aqui fora e digito jogo. E agora Ctrl T e vou aumentar a palavra jogo. Aí, confirmar na barra de propriedades. Posso pegar os dois textos e agora centralizar aqui no meu arquivo também. Para que ele fique mais visível, eu vou colocar alguns efeitos de estilos de camada nos dois. Pode ser uma sombra projetada, inclusive, que a gente está utilizando lá. Só que eu vou deixar aqui ó, sem muito tamanho, com maior distância, porque ele fica uma cor mais sólida. E eu posso vir aqui, por exemplo, pegar meio que um amarelo como esse daqui, ó, com conta-gotas mesmo, um amarelo um pouquinho mais claro. Dá um OK. Fica maneiro. E eu posso colocar mais uma sombra projetada, por exemplo, um pouquinho mais distante. Só que com uma cor mais escura dessa vez. Ah, só o problema aqui, ó. Que eu queria deixar a luz, a sombra amarela, né, mais próxima do texto. Então eu tenho que fazer o inverso. Tem que colocar essa daqui, ó, amarela. Que ela tá por cima, né. Também é um critério aqui de camadas. E a sombra projetada de baixo. Aí sim a gente coloca uma cor mais escura. E essa daqui menor consequentemente. Inclusive aqui ó, você tem uma visualização do modo de mesclagem, como é que tá ficando. Você consegue ter uma prévia, olha só. Já dá um destaque legal, né? Então não tava tendo tanta visão assim do que era o texto, dessa forma fica mais legal. Um pouco mais escuro assim. Aí dá um OK. Após você posicionar e encontrar o efeito que você achou maneiro. Se quiser levar para o mesmo texto aqui, simplesmente Alt, clica no FX e arrasta para outra camada. Está lá duplicado. De maneira muito rápida, inclusive. Aqui você pode também fazer aqueles esqueminhas de texto passando por cima, por detrás da imagem. Pode fazer. Por exemplo, aqui, ó, dia D. Vamos rasterizar. Depois que você já fez o texto. Ah, quero esse texto. Quero esse mesmo estilo de camada que já está aplicado aqui. Você pode rasterizar estilo de camada, ó, só que daí você vai perder o texto. Então por isso você tem que estar ciente do que você fez a coisa certa. Que agora você coloca uma máscara de camada, pega o pincel na cor preta e faz aquele efeitinho que a gente fez aqui em alguns tutoriais anteriores no curso, para dar aquele aspecto que o texto está por detrás da garrafa. Olha só, essa parte eu vou deixar por dentro e aqui como se estivesse passando por detrás. O outro efeitinho que eu acho que fica maneiro, colocar um traçado aqui também, ó, por exemplo, bem no mesmo alinhamento aqui do jogo. Então eu dei um Ctrl R para aparecer as réguas, deixa eu até voltar, ó, Ctrl R para aparecer as réguas do Photoshop, clico e arrasto aqui, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Para que a gente tenha uma posição exata daqui de onde que iriam os traçados. E agora pega a ferramenta retângulo, por exemplo, cor de preenchimento. Utiliza as cores recentemente usadas. No caso são essas aqui que a gente estava aplicando. E eu vou criar meio que um traçado, apenas para criar um delimitador ali para o título. E ele ficar bem centralizado. Posso até fazer com a inclinação dessa palavra dia, né? Então, pressionando Ctrl T, Ctrl
venho aqui nesse nozinho aqui de cima, clico e arrasto. Só que eu estou fazendo um ângulo na minha forma, olha só. Tá vendo aqui? Só que eu vou fazer um ângulo semelhante ao que eu tenho o ângulo do texto aqui. Então é mais ou menos isso daqui, acho que até um pouco menos. E confirmo na barra de propriedades, ok? Maneiro. Mais ou menos ele estaria caindo aqui, né? Um pouquinho mais pra cá, ó. Agora eu posso dar um Ctrl J, mandar lá pra cima, também pegar aqui mais ou menos esse alinhamento, deixar aqui na parte de cima, fica maneiro. E também pode colocar por detrás das garrafas, lá com aquele efeito que a gente tá fazendo. Coloca a máscara de camada nas duas, ferramenta pincel, na cor preta, vem aqui e esconde. No caso, essa daqui é a camada de baixo, então vamos esconder aqui. Opa, vamos lá com calma, para ficar bonito. E na camada de cima também. Bom, gente, para finalizar, pode colocar informações complementares na parte de baixo. Tecla V, ou clicar e arrastar para cima para excluir essas guias. Ou simplesmente vem em visualizar, apagar guias. Como a gente não tem mais agora, não tem mais o que apagar, né? Veja como que o meu Photoshop está bugando as réguas. Ficou até um pedaço do traçado aqui, ó. Tá estranhão. Ei, Photoshop e seus bugs. Vou até remover as réguas para não ficar ali feio. E vou colocar também um degradê personalizado aqui na parte de baixo para que eu consiga acrescentar as informações de uma maneira mais legível. Então vou selecionar a camada de cima aqui, todas elas, para que ficar esse degradê por cima de todas elas. Ajuste degradê. E aqui eu vou fazer um degradê de uma cor pro transparente, igual tá dessa forma aqui, ó. Clica no degradê para a gente personalizar o degradê. Aqui tá do preto pro transparente. Como que a gente faz transparente? As caixinhas de baixo são correspondentes a cores e as caixinhas de cima são correspondentes à opacidade. Então nesse ponto eu quero que essa caixinha tenha opacidade 0, olha só, para ficar totalmente transparente. E que nem tenha cor na caixinha aqui do ponto B. Então clico e arrasto para baixo para eliminar. Dessa forma eu vou mudar apenas a cor do ponto A, que aqui está preto. Posso vir aqui e selecionar alguma outra cor. Que no caso selecionar mais ou menos uma cor ali da cerveja, que faça menção à cerveja, né? E vou dar um OK. Um OK novamente. E agora nessa caixinha de preenchimento degradê que a gente controla aonde que vai aparecer esse degradê. Eu quero que ele venha de baixo, ó. Só que não fique pegando toda a minha imagem. Então vou diminuir a escala para que esse intervalo da cor para o transparente seja mais curto. Olha só. Então aqui a 1 e daí isso vai sumindo gradativamente. Eu vou deixar aqui um 20 ou até um pouco mais. 30% mais ou menos, que ele pega apenas a parte de baixo das cervejas, que a gente consiga visualizar ainda as cervejas, mas que dê para a gente colocar de uma maneira mais legível os textos aqui embaixo. Então 40 talvez. Vamos ver, isso daqui a gente pode alterar também futuramente, caso não tenha ficado maneiro. Dá um OK, mais uma camada. Ferramenta texto, clico e digito. Aqui eu vou colocar, por exemplo, um horário que começaria ali, por exemplo, ó. Esquenta às 21 horas. E abreviação de horas, eu já errei bastante isso, mas a abreviação de horas sempre coloca apenas o H, tipo 21H. Nunca coloca HRS ou sei lá o que você costuma colocar. É bem normal a gente errar isso. E com o tempo que eu aprendi que o correto é apenas 21H. Colocar aqui uma Montserrat, né, que eu não posso deixar muito tempo ela sem usar aqui, porque eu gosto muito dessa fonte. Vamos ver se um light fica maneiro. Ctrl T e Alt, diminui proporcionalmente. Vamos ver se fica legível, né, um light. Que ela é mais fininha. Ó, acho que não tá tão legível, mas se eu der 2 cliques aqui ao lado, colocar uma sombra projetada, talvez fique mais, né? Ou aqui eu vou deixar a distância em 0 e aumentar o tamanho. Assim já fica maneiro, diminua a opacidade para não ficar tão forte, ele já dá um destaque maior, olha só. Muito forte, assim, acho que vai ficar demais, mas um destaquezinho assim de opacidade em 30%, 40% já fica mais legível. Confirmar aqui, e por exemplo, 21 horas você pode colocar numa família de fontes mais grossa, que no caso a Montserrat, eu gosto muito dela por causa disso, que tem uma família imensa. Você pode destacar as partes mais importantes do texto. Colocar também, até colocar um pouquinho mais separado para dar mais destaque.
ao texto, centralizar no meu documento. E aqui que eu falei, ó, por exemplo, dando 2 cliques no preenchimento de degradê, você pode subir mais ou descer aqui como você julgar necessário, achar que ficar melhor aí na sua arte. Tá maneiro, dá pra ver, né? Tranquilo. E aqui embaixo pode colocar o arroba, o Instagram ou a página do Facebook do barzinho, uma hashtag, enfim, que costuma utilizar nesses eventos. Vou utilizar a mesma formatação aqui da Montserrat, então eu posso dar então Ctrl J, clicar e arrastar para baixo aqui. Só vou tirar o espaçamento entre letras, deixar em 0 aqui no meu painel de propriedades de caractere. Dar 2 cliques, colocar, por exemplo, arroba, um arroba fictício aqui, ó, como se fosse o nome do bar, Loft Bar. Photoshop, vou colocar PS aqui, por exemplo. Selecionar todo o arroba dele aqui, vou colocar um negrito também para dar um destaque. Eu posso também colocar cores detalhadas aqui, por exemplo, pegar aqui em mais cores, pegar um verdinho claro aqui, ó. No bar, por exemplo, um verdinho um pouco mais escuro, talvez. E o PS novamente, o mais claro. É que fica mais legível também o arroba, né? Quando tem, tipo, são palavras que complementam o arroba, fica mais legível de identificar. Ctrl T, diminuo ele para colocar aqui no cantinho. Também alinhado ali com o esquenta. Que você pode deixar a mesma sombra projetada, se você curtiu, ou deixar a sombra projetada com um tamanho menor, que ele fique mais no cantinho mesmo do texto, ó, também vai ficar maneiro. Igual a gente fez ali mais ou menos na palavra jogo, dia de jogo. Aumentar a opacidade, ó, fica bem legível também, né? E esse esquenta às 21 horas, talvez até um traçado, aí é contigo, ó, você pode colocar da maneira que você preferir. Vamos ver se um traçado fica maneiro também, colocar um mais escuro aqui. E um mais clarinho, talvez. Não, mais clarinho. Acho que o mais clarinho não vai ficar maneiro. Só na base do mais escuro aqui mesmo. Ó, se quiser fazer dessa forma, manda ver também. Já não fica tão bonito, mas tá legível, né? Ou, ó, nem que seja só um filetinho, ó. Só um filetinho assim tá maneiro. Já fica mais legível do que não tivesse. Ó, o traçado. Vou deixar em 1 então. E aqui nesse Loft Bar, Ctrl J, vou arrastar para o lado, colocar, por exemplo, como se fosse uma hashtag também, que aquele barzinho sempre utiliza ali em determinado evento. Vou colocar aqui, ó, uma hashtag Happy Hour. Aqui esse daqui eu vou deixar todo ele branco. Dessa maneira aqui, ó, turma, você pode personalizar como você quiser esse banner. Aqui na parte de cima, como mencionei, ao invés de colocar uma textura do campinho, coloca, pode ser a foto do restaurante, do barzinho. E daí aqui, ao invés dos logotipos dos escudos dos times, se não for um dia de jogo, for, por exemplo, algum show, algum evento, um stand-up, por exemplo, como mencionei, num barzinho, se coloca o cara ali, o comediante, a banda, enfim, coloque na parte de cima. Coloque aqui embaixo também o que as pessoas poderão consumir naquele estabelecimento, que eu coloquei uma textura de cerveja, mas você pode colocar outros elementos também de barzinho aqui. Pode fazer também esse letreiro dentro desse estilo com outras fontes, mas também se mesclando aqui com as imagens, também fica bonito. E aqui embaixo, uma informação complementar que seja útil para aquela postagem. Lembrando sempre que você não precisa colocar tudo dentro da postagem da arte, porque você tem o auxílio da legenda. Sempre que você for publicar alguma coisa em alguma rede social, você tem lá o texto para fazer os complementos extra. Aqui a arte tem que ser bem bonita e chamar bastante atenção. Complementos você pode pôr na descrição.